muito bem-vindos. Antes de começar, eu quero fazer uma reflexão. Na verdade, é uma provocação aqui, só que antes eu vou fazer duas perguntinhas. Quem aqui mora em Jundiaí pode levantar a mão, por favor? Quem nasceu em Jundiaí agora? Estava conversando com o Borim, aqui do Grape Valley. A gente estava falando sobre a questão da inovação em Jundiaí. E ele estava comentando que conversou com o empresário, e ele falou, não, o jundiaense ele não gosta de tomar riscos, ele não gosta de ir a mais, ele faz arroz com feijão na questão empresarial, na questão de startups e tudo mais. Eu não sei se vocês concordam com isso, de algumas coisas que eu vou falar aqui. Muita gente já falou para mim assim, o jundiaense fala mal do jundiaense, o jundiaense fala que o jundiaense é provinciano. Vocês já ouviram alguém falar mal, o jundiaense falando mal de Jundiaí mesmo? Porque é impressionante, mas existe sim. E eu acho que, na verdade, não é que o jundiaense é provinciano e que não gosta de tomar riscos. É uma característica diferente. Então, assim, e o Grape Valley, ele veio justamente para poder ajudar a fomentar ainda mais a parte de inovação e a parte de startups aqui na cidade. A gente vê que, por exemplo, as startups que nascem em Jundiaí vão procurar investidores fora ou vão tentar vender o seu peixe lá fora. E as empresas que estão procurando startups, as empresas que estão precisando de tecnologia e inovação, também buscam fora. E esse é um dos motivos do Grape Valley ter nascido aqui, fazer com que tudo se fomente aqui dentro, internamente, no nosso território, no nosso jardim. Tá? Então, queria que vocês refletissem realmente assim, o jundiaense, não precisa responder nada assim, mas o jundiaense, ele tem um perfil de tomar esses riscos para si próprio, né? Os empreendedores aqui, eles têm a inovação no sangue. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. E aí depois, no final, a gente pode conversar. Explicando como que vai ser o painel aqui, a gente vai dar 15 minutos para cada um aqui, para a gente bater um papo. Eles vão contar um pouco mais sobre as experiências deles, sobre os pilares da inovação aqui, os pilares da comunidade. Tá? E no final a gente vai abrir para perguntas para eles. Tá? E aí eu gostaria da participação de vocês. A gente vai passar o microfone aqui. Quem quiser, direciona a pergunta aqui para o convidado, para o painelista, né? E a gente e eles respondem, tá bom? Vamos começar então. Vou começar com o Márcio Barbeiro, que é da Viva Business. Márcio, você não trouxe slide nada, né? Não. Então, por favor, tome a frente aí e vamos bater um papo sobre isso. Pois não. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, óbvio, né? É uma honra estar aqui ainda com os colegas. Mas vou ser bem direto, né? A Viva Business é uma empresa aqui de Jundiaí. Ela é uma spin-off entre tantas spin-offs que a gente fez de empresas que a gente tem. Eu não sou jundiaiense, estou em Jundiaí há 30 anos, né? Então eu tomo as dores quando você fala aí que Jundiaí é isso, Jundiaí é aquilo. Não é bem assim, não. Mas eu sinto isso, e é verdade. A maioria das pessoas que nos procuram, falando da Viva Business especificamente, nos procuram para apresentar ideias ou buscar investimento como startup, ou vir atrás do smart money ou de money, são de fora. Interessante isso, né? Não é de Jundiaí. Coincidentemente, essa semana, acho que lá pela segunda, terça-feira, apareceu um jundiaiense com uma startup para a gente fazer investimento. E a gente já está analisando lá a questão de valuation e coisa e tal. Então, só para explicar um pouquinho dessa trajetória bem resumida, né? Vim para Jundiaí há 30 anos, construí a GoldNet, talvez algumas pessoas já conhecem, quem é de Jundiaí talvez conheça, porque 30 anos aqui. Ficamos ali no Nino Plaza, aquela cobertura do Nino Plaza. Já há 20 anos que estamos naquele lugar. Então, é uma empresa de tecnologia. Dentro da GoldNet, que é uma empresa de tecnologia, nós fizemos um spin-off trazendo o departamento jurídico da empresa e montamos um escritório jurídico, uma banca jurídica, que é a Barbeiro Advogados. Dentro da Barbeiro Advogados, a gente viu que daria para fazer um outro spin-off, que é separar o que era business ali dentro. Porque como a banca é de direito empresarial, a gente analisa empresas que estão em dificuldades, que elas estão numa possível RJ, reestruturar. Então, é muito negócio.
Então, era tanto que os advogados começaram a falar assim, doutor, eu sou advogado, isso aqui é muito negócio. Então, nós apartamos a parte comercial e montamos a Viva Business. Por isso que ela chama Viva Business Community, comunidade de negócio. E aí que a gente foi entrar e profissionalizar o receber esses inputs ou essas necessidades de pessoas que precisavam de dinheiro. Ali a gente tem 3 categorias, né? Eu vi aqui o Sebrae, fiquei até com vergonha. 25 nomenclaturas para se chegar e classificar. Parabéns. Então, procurem o Sebrae, porque nós temos 3. A gente chama assim, olha, tem aí um professor Pardal. Professor Pardal, o cara que tem uma ideia genial, mas não tem nada concretizado, mas no fim dá certo. Então, eles falam para mim, olha, doutor, tem um professor Pardal aí, dá para conversar? O segundo é a startup. E o terceiro, o cara precisa de grana. São 3 classificações que a gente tem ali dentro. Isso quando chega comigo, né? E é interessante que chega realmente dessa forma. E nós analisamos os 3 modelos. E aí a Viva Business Community ela começou a entender que não bastava simplesmente atender e fazer esse peneirão. Falando bem rapidamente com vocês. Ó, vai, não vai, vou, não vou, empresto, não empresto, é conversível, o que é que você quer, é equity. Então, tudo isso fazem um grande filtro e aí chega em quem decide, que infelizmente sou eu só, que vou decidir, falar vou ou não vou. Mas é muito interessante a agilidade que a gente tem para isso. E quantas vezes a gente já fez isso. Se eu te falar hoje de CNPJ, eu tive o capricho ontem de contar, CNPJ próprio, de empresas próprias, são 19. Nós já fizemos mais de 25 e menos de 30 investidas e desinvestimentos. Investimentos e desinvestimentos. E hoje, atualmente, nós temos umas 11 investidas, que a gente participa com dinheiro, ou se não é com dinheiro, é com conhecimento, é o smart money. E a Viva Business, ela complementa isso para quem tem startup, que eu já ia perguntar para quem tem ou não tem, mas já levantaram as mãos aí. Quem tem uma startup ou quem é um professor Pardal, isso não é pejorativo, tá? É só uma classificação. Todo mundo sabe o que é professor Pardal, né? Aquele pato da Disney, né? Que é um cientista maluco, coisa antiga um pouquinho até, né? Então, se você tem uma ideia boa, fala com a gente, não tem problema. Aí você vai entrar e já vai saber que é professor Pardal. Se você tem uma startup, Márcio, eu não gosto muito da seed. Eu não gosto muito de seed, sabe? Então eu prefiro da startup, que é uma escalinha um pouco para cima, que na minha visão é assim que eu classifico. Startup. Se você tem uma startup, está falando assim, poxa, não tem aonde recorrer, não é possível. Tem, olha só o que está acontecendo aqui. Então, existe uma. E aí, parabéns, Jundiaí. Isso é eu tenho orgulho de estar morando em Jundiaí, ser um jundiaense já, vai. Justamente por causa desse tipo de iniciativa. O ecossistema que foi criado aqui tem tudo a ver o que a Viva Business faz, que não é só falar assim, quer dinheiro ou não, invista ou não. Espera um pouquinho, talvez você não esteja realmente precisando só de dinheiro para botar esse negócio em pé. Você precisa de governança. Quem já fez rodada sabe que é uma das coisas que mais vão falar, até para dar uma afastada e testá-los, é o seguinte: você tem governança? Prove que você tem governança. O que é governança? É você ter toda a estrutura que vai além da sua ideia ou do seu business, do seu microbusiness, da sua startup. Porque o cara que vem procurar o dinheiro ou faz a apresentação da startup para fazer rodadas, etc. e tal, eles vêm e são os caras que têm hands-on, é o cara que está fazendo o negócio, que está montando o negócio. Então, ele não tem governança porque, cara, ou eu uso o meu dinheiro para sobreviver e tentar botar meu projeto em pé, eu não consigo contratar um contador interno, uma equipe de marketing, alguém que olhe para ESG, ou seja, GL, não importa. Isso tudo tem como você buscar fora. A Viva Business também é uma empresa que gera a governança que aquela startup precisa para fazer as rodadas dela. E aí, quando eu trombo com o pessoal da prefeitura, que a gente já falou várias vezes, eles já foram na Viva Business, o João já foi na Viva Business, já foram, nos visitaram lá,
E também ficaram encantados com o fato de que a gente fez ali um microsistema, mas agora tem esse ecossistema onde a gente se juntou, e eu já falei para o pessoal Jones, já falei, Hackathon, me chama. Não chamaram ainda, hein, cara? Hackathon, me chama, vamos lá. Por quê? Porque muitas grandes empresas, para ser uma grande empresa, ela tem um departamento de inovação, já virou moda. É um modismo, olhando assim cá entre nós, né? Virou um modismo. Tem aqui um departamento de inovação, ou tem um diretor de inovação. Toda média grande empresa tem. Tá, mas e para chegar lá? E para fazer isso realmente acontecer? Nós chegamos a sermos, a Viva Business ser terceirizada como o departamento de inovação de companhias. Porque para ela divulgar que ela está na moda e que ela tem um departamento de inovação, terceirizou para a Viva, né? Então, olha que interessante. E mais interessante é isso, esse conhecimento, né? Trazer isso para vocês também, se temos investidores aqui. A Naomi, não sei, acho que ela foi embora, né? Naomi, eu invisto em você aqui em Jundiaí. Pronto. Assim, porque eu que decido lá, né? Então eu já decidi, né? Mas é muito engraçado, eu vi duas coisas interessantes. Se eu me estender, você faz assim, eu paro, tá? Não tem problema. Eu vi duas coisas interessantes. Primeiro, eu vi a questão do carro queimado, as Yelons que estavam ali, é uma coincidência. Eu investi, na época eu tinha um investimento, uma participação muito relevante numa empresa de logística. E quando eles foram buscados para fazer a logística das Yelons, que é aquelas bicicletas amarelas que concorriam com a do Itaú, que era a laranja, em São Paulo. Acho que todo mundo que foi para São Paulo chegou a ver. Eu fui o contra. Eu falei assim, eu uso muito essa expressão, eu falei, cara, vocês têm certeza que querem fazer logística desse negócio de bicicleta? Mas não deu outra. Assim, roubavam muita bicicleta, desmontavam, levavam pneu embora. Tinha uma favela famosa em São Paulo que só tinha bicicleta amarela lá rodando tudo. E a gente teve que criar, inclusive, subcontratar uma empresa que era para tirar as bicicletas jogadas no Pinheiros e no Tietê. Só para você ter uma ideia. Então, a questão é cultura, cultural. Se você tiver a oportunidade, como vários tiveram, vai para a Europa. Cara, é uma delícia. É bicicleta, é patinete elétrico, todo mundo funciona, devolve, talvez não devolva a todos, mas não é uma loucura o Brasil. Vamos falar do Brasil. Uma loucura. Então, quando ela começou a falar assim, puta, share de carro em São Paulo, eu falei, meu Deus do céu, isso que não seja a gente que faça a logística disso, né? Mas é verdade. Então, quando vocês modelaram o negócio, ficou super interessante. Tem aquela empresa chinesa que entrou no Brasil há pouco tempo, que acho que a Naomi conhece, que é o BYD, a BYD. A BYD, ela nasceu só para carros elétricos. Então, cá entre nós aqui, eu conheço o vice-presidente da BYD no Brasil, então eu topo fazer um negócio, a gente faz aqui, só que eu não quero botar lá uma BM estouradona lá para o garotão pegar e fazer o share na rodada do final de semana. Mas assim para deixar, por exemplo, no prédio onde a gente tem um escritório e faz uma vaga compartilhada, bota um carro compartilhado lá e a gente vê o que acontece. Tá? Tô dentro. Então, a experiência que a gente tem é justamente de tentar mostrar o seguinte: todo mundo sonha em ser unicórnio. Eu li a semana, então essa frase não é minha, eu li acho que alguns dias atrás. O que você prefere, ser unicórnio ou ser zebra? Leram essa matéria? Eu achei super legal. O que é ser zebra? É aquele negócio que ninguém aposta, mas chega lá. Então, isso é ser zebra. Então, eu, sinceramente, eu procuro zebras, eu não procuro unicórnio. Tá? Sabe por quê? O que acontece? Eu já tive duas experiências ruins que não passou de uma videoconferência, porque hoje, graças a Deus, tem um peneirão inicial que é a vídeo, para também não ter que vir para o escritório, a gente se deslocar e visitar a pessoa. A gente faz as rodadas iniciais sempre com vídeo. E não é só por causa da pandemia, não. Vamos continuar assim. O que acontece? Quando a turma do lado de lá fala assim, doutor, poxa,
O pessoal me chama de barbeiro por causa de sobrenome, então é Márcio, ou barbeiro, ou doutor, não importa. Doutor, olha, acho que vale a pena, tá? Eu falei, vou entrar 15 minutos na sessão. Vai, eu entro na sessão de vídeo, quem já participou de vídeo comigo sabe, né, como que eu sou. Eu falei, tá bom, tá, vamos lá. O que é? Pá, não, nós somos o próximo unicórnio. Cara, eu ia falar assim, obrigado, então não é comigo que eu trato com zebra. E saio da reunião. Sabe por quê? Porque você está perdendo tempo. Eu não vou perder meu tempo com aquela pessoa que tem tanta paixão e parte dessa paixão vira ilusão de que vai ser o tal do unicórnio. Então, eu procuro zebras. Estão entendidos? Não estou te chamando de zebra, viu, Naomi? Pelo amor de Deus, né? Não é nada disso. Mas assim, eu procuro zebras, que é justamente isso. Poxa, o professor Spardai, você tem uma baita ideia? Você tem uma boa ideia mesmo? Me fale um pouquinho sobre ela. Não precisa teaser, não precisa PowerPoint, por isso que eu nem trago PowerPoint. Não preciso de nada disso. Conversa comigo um pouco. Deixa eu ver. Ah, legal, isso é diferente. Então, o time lá da Viva vai conversar com você. Aí tem hoje aqui, deve ter 2 ou 3 da Viva, né? Levanta a mão aí. Então, o Rodrigo aqui, tem o Igor lá. Então, joga lá para o time da Viva, fica ali na Barão de Tefé 1000, quem é jundiaense sabe, Campos Elíseos, lá no prédio Campos Elíseos. Lá também funciona a Barbeiro Advogados, porque queremos investir e temos governança, terceirizamos a governança, temos como ajudar essa boa ideia a se transformar num produto. E é interessante, por que eu gosto disso? Poxa, mas você não fica lá só como advogado e tal? Não, eu gosto disso pelo seguinte, quando me trazem algum negócio de segmento que eu não conheço, não que eu vou me aprofundar muito nesse segmento, mas eu vou dar uma olhadinha a respeito do segmento para entender onde ele está contextualizado, para eu também não chegar cru para falar com o professor Pardal ou o cara que quer dinheiro, ou mesmo a startup. Eu tenho que fazer meu trabalho de casa também. Então, a Viva faz, e eu, Márcio, também, para participar de uma reunião, eu vou falar assim, do que se trata, e me fala, tá 1 minuto. Então, vou ter que parar aqui. Então, de qualquer forma, agradeço de novo o estar aqui, mas é assim que eu vejo, é assim que eu gostaria de passar para vocês. E só para finalizar, quando o Burim comentou a respeito do iFood, eu achei que ele ia complementar. Claro que os jundiaenses sabem, vocês sabem que o iFood nasceu em Jundiaí, sabem, né? Ou não? Quem não sabia, levanta a mão, deixa eu fazer esse teste. Olha, estamos aqui com metade da plateia não sabe que o iFood nasceu em Jundiaí. Eu tenho orgulho disso. Quando a gente fala de Jundiaí tecnológica, fala assim, você sabia que o iFood nasceu em Jundiaí? E nasceu. Na Abílio Figueiredo 92, no Nino Plaza, onde lá em cima, aquela cobertura que foi espelhada, fica a Goldnet, ainda está lá, a minha empresa. Lá para baixo, nos andares abaixo, o Sigrist tinha um televendas que ele intermediava o pedido da pizza e ele recebia o pedido e passava para os motoqueiros. Foi assim que começou o iFood, aqui em Jundiaí. O Sigrist morava em Jundiaí. Depois agora vendeu uma participação pequena, vendeu uma outra maior e agora dessa virada final e acabou de vender o iFood de vez. Eu tenho o maior orgulho quando o pessoal fala de Jundiaí fala assim, Jundiaí é o seguinte, segunda melhor cidade para se viver, eu guardei esse índice e uso para todo mundo que eu converso. E eu falei assim, tem outra, vocês estão aí... primeiro, o barbeiro está lá. Aí eu começo a brincar com isso. Aí depois eu falo assim, o iFood nasceu em Jundiaí. Então, tenhamos orgulho, porque quando se fala de startup e até mesmo do tal unicórnio, é jundiaiense, tá bom? Márcio, muito obrigado. Depois, quem quiser fazer as perguntas no final para o Márcio, já vai marcando aí. Eu gosto desse tipo de evento por causa disso. O pessoal já fez uma parceria aqui. Naomi já vai sair aí como investidor. Isso é muito importante. Agora eu quero chamar, quem está aqui do meu lado é a Lourdes, tá, para falar. E ela vai falar um pouco sobre o Oficina 814, é isso? Isso. Né? Lourdes, você falou que você tem um vídeo que você queria passar também, né? Se tiver só o vídeo daqui.
Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. É isso aí, pessoal. Tudo muda depois de ter conseguido. Bom dia, eu sou Lourdes Dorta, do Oficina 814. Nós somos uma startup, nós temos 1 ano, estamos aí engatinhando, sou zebra, viu? Isso, ó. Tô na cor já. Então, por favor. Então, gente, a Oficina 814, ele é um cowork e é um birô de negócios. Então, a gente abriu aqui, começamos aí uma iniciativa colaborativa, e vem aí o Comunidades, né? Com 25 empresas que investiram juntas. Mas investiram o quê? Investiram, eu costumo dizer, o que é a sua medicina. Porque cada um investiu o que sabe fazer. Então, nós pegamos uma casa, que era a FISC, antes, ali na Rua do Retiro, e adaptamos essa casa. Então, a empresa de pintura foi lá e pintou. A empresa de comunicação foi lá e fez a fachada. A arquiteta foi e fez o projeto. Aí veio a empresa de móvel e montou o móvel. Então, veio o jardim, montou lá a empresa de jardim, pergolado, cada um trouxe a sua parte. E, com isso, nós iniciamos uma rede de business, de negócio. E a casa ficou um cowork e um showroom de todas essas empresas. Então, as empresas que precisam mostrar o seu negócio para o cliente vai até esse espaço. Quem precisa trabalhar ocupa esse espaço. E ali, com essas 25 empresas, a gente começou o business, a rede de networking. E hoje nós expandimos aí para a região, porque veio a questão, se eu tenho uma casa que está acolhendo business, vamos ver outras casas que estão sem business, né? E aí a gente começou a expandir a rede Oficina 814. Então, hoje nós estamos em Campo Limpo, em Várzea, Vinhedo, Valinhos, Suzano, São Paulo, abrindo agora Itatiba. Tivemos experiências também algumas negativas, como o Rio de Janeiro, que acabou não prosperando. Mas é isso. Então, esta rede ela gera conexão de negócio, e lembrando que é uma rede de negócios com propósito. Por que é legal trazer isso? Porque a gente acolhe ideias e ideais. Por isso o nome Oficina, porque é uma oficina de ideias e ideais. Então, todos os dias a gente recebe startups, a gente recebe pessoas com grandes ideias. Só que essas ideias, elas precisam ser ideais. Não basta somente ser ideias. Ela tem que sair daqui. Né? Tem que ser propósito, tem que ser missão de vida da pessoa, que é o porquê ela está aqui, a razão dela de ser. Aí a gente vai estimular, vai dar apoio, vai incentivar para que ela se torne pelo menos uma microempreendedora e comece aí o caminho de startup.
Então, oficina é isso, é simples de dizer. Muitas pessoas chegam, muitas pessoas saem e outras ficam. As quais ficam é porque tem sinergia com o nosso propósito. Eu tenho muitas oficinas aqui na plateia, que eu quero agradecer a presença, em especial da Jaqueline Dias, que estava lá desde o início e está com a gente, né, Jaque? Ajudando muito. Então, a gente tem essas empresas aí que apoiam, que estão lá conosco. A gente costuma trazer CEOs de grandes empresas para bater um papo informal com todas as que estão começando. Então, o nosso ecossistema, ele tem desde esse microempreendedor até mesmo a grande empresa que vai lá para ensinar. Então, é um espaço realmente que une os diversos atores, né? E sempre na lateralidade. Então, lá nós não temos hierarquia, porque nós somos uma comunidade. E como o Borim comentou aqui, comunidade não tem chefe, né, gente? Nós caminhamos juntos, lado a lado. Aliás, Borim, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu tenho a honra de ter participado da fundação desse grupo, né, do Great Valley, que eu acho muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, pensar em tecnologia, estimular as startups. Então, nós somos uma comunidade. E ali, não importa se você é o CEO de uma multinacional ou se você é aquele empreendedor que chegou ali com uma ideia. Todos estamos na lateralidade, de mãos dadas, seguindo num propósito, que é um ajudar o outro com o que tem de melhor, que é o... Então, é muito simples. Eu convido a todos vocês que, quem quer conhecer o nosso espaço, nós estamos na Rua do Retiro 814, por isso o nome, Oficina 814, que é o nosso espaço de ideias. Então, quem quiser conhecer, nos visite, e quem quiser fazer parte desta rede também. Nós iniciamos, como eu disse, há um ano atrás, com 25 empresas. Hoje nós estamos com mais de 150 empresas na nossa órbita, e cada vez chegando mais, porque tem sinergia com essa ideia de caminhar junto, na lateralidade, um apoiando o outro. E junto com a iniciativa do Oficina, a gente trouxe o nosso braço social, que é o Instituto TOT de Educação Empreendedora, que é o qual pega aquela pessoa que está à margem da economia e a gente traz primeiro para a educação empreendedora, como geração de renda, para depois inseri-la como uma ideia dentro da Oficina. O Instituto TOT de Educação Empreendedora, ele é um movimento 100% empresarial. Então, as empresas vêm, cada uma dá o seu melhor para ajudar essas pessoas que estão à margem da sociedade. Ele é um instituto sem fins econômicos, só que ele não é filantrópico. Ele é realmente de educação empreendedora. Então, as duas ideias se unem, se fundem, para que a gente possa realmente criar esse ecossistema. Então, é isso, gente, o que eu tinha para falar. E quem tiver dúvida, nos procurem. E o que é importante dizer? Que nós unimos todos os atores. Quando eu digo que ele é 100% empresarial, sem o governo estar, mas o governo é bem-vindo em todas as nossas iniciativas. Nós estamos junto com todas as entidades, com o CIESP, com o SEBRAE, com a Associação Comercial, com o PROEMP, enfim, com todas as entidades que também fazem parte ali do nosso ecossistema. Então, é isso. Obrigado, Muito Luiz. grata. Lembrando, quem tiver perguntas para ela também pode fazer no final. Antes de passar a palavra para o Arthur, eu quero falar que eu copiei ontem um textinho
que eles passaram no pré-evento sobre os pilares da comunidade, tá? Para vocês entenderem um pouco, a ABS Startups, ela coloca 7 pilares, que é a cultura, no qual traz eventos, histórias inspiradoras, como essas que estão sendo passadas aqui, a imprensa, os evangelistas. A densidade, que seria estrutura de suporte, estrutura de formação e grupos de conhecimento. O ambiente regulatório, que são programas de governo. Os talentos, que é para formação, retenção e captação. O acesso ao mercado a grandes empresas, né? Acesso ao capital, financiamento, incubação e aceleração, como, por exemplo, que o Márcio traz aqui para a gente, enriquece, e a diversidade. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Arthur. Ele vai falar um pouco sobre ação comercial e empresarial de Jundiaí, que acho que ano que vem completa 100 anos, né? Exatamente. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar em pé, porque quem me conhece sabe que eu não consigo ficar sentado. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pessoal que veio de São Paulo, aí se deslocou também para vir conversar com a gente, conhecer um pouco nossa cidade, o que a gente tem de bom aqui dentro. E tem muita tecnologia e muita inovação aqui dentro, apesar de pouca gente conhecer, né, Bori? Mas vocês estão aqui para isso. Bom, de forma geral, meu nome é Arthur Marques, para quem não me conhece, eu sou conselheiro da Associação Comercial de Jundiaí, também tenho uma empresa, Dart Consulting, né? Sou professor também, entre outras coisas, né? Como dizem, professor também trabalha, viu, gente? É trabalho, tá? Mas é o seguinte, eu quero usar para ilustrar a situação aqui e quero que vocês reflitam com a gente nesse momento a respeito das histórias que eu vou contar para vocês. Uma delas começa da seguinte forma, né? Todo mundo conheceu, viveu de forma plena a pandemia, né? Isso impactou de forma extensiva o comércio de forma geral. Por quê? E eu vou falar o porquê exatamente agora. Primeiro, todo mundo sabe que o mundo é frágil. E o comércio, mais ainda, principalmente o comércio de rua, que estava ali sentadinho, preparadinho, esperando todo mundo chegar, entrar nas lojas, comprar suas coisinhas e ir embora. E, de repente, fechou tudo. O que aconteceu? Fechou tudo mesmo, né? Esse que é o problema. Muitos e muitos e muitos comerciantes deixaram de existir. Também aprenderam, por outro lado, que o mundo é ansioso. Essa ansiedade é transmitida exatamente através da velocidade que você tem que impor nas coisas e muitas vezes, né, você não tem o menor controle sobre isso. Então, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu tenho que fazer isso? E, obviamente, mais uma vez, usando a mesma metáfora da pandemia, aconteceram coisas que não estavam previstas e que pegaram todo mundo sem planejamento, sem absolutamente nada de contingência. Terceiro, o mundo é não linear. E o comerciante aprendeu isso da forma mais dura possível, por causa do quê? Todas aquelas empresas que foram abertas pelos avós, os fundadores, que os pais aprenderam com esses avós, que os filhos aprenderam com esses pais, e no meio do caminho falou, meu Deus, né? Nada do que me ensinaram serve para enfrentar tudo que eu estou vivendo agora. E, mais uma vez, quebraram. E, por fim, o mundo é incompreensível. Haja vista que nós utilizamos uma quantidade imensa de dados para poder gerar uma ideia, mais ou menos, do que a gente tem que fazer. Então, processamos, digerimos, transformamos, usamos machine learning, deep learning, todos os learnings possíveis e imaginários para descobrir que é para ir para lá. Mas daí a gente esquece que nós nunca nos preocupamos com a qualidade do dado que nós tínhamos para gerar alguma coisa que prestasse. E aí você fica continuamente dando tiro no escuro, porque você não se preparou mais uma vez. Toda essa história que eu estou contando para vocês, ela explica, de maneira trágica talvez, mas eu vejo uma oportunidade muito grande, o comércio. De forma geral, das cidades pequenas, que sofreram imensamente. O que tem a ver com vocês tudo isso que eu estou falando? Oportunidades. Obviamente que esse comerciante precisa se reinventar. Obviamente que são necessárias formas tecnológicas de produzir maior impacto, até porque, e isso eu ouvi de comerciantes, nós fizemos uma pesquisa imensa, né? Nós criamos um instituto de dados, a empresa que eu sou fundador, ela é uma empresa de inteligência artificial. Se eu não souber fazer isso,
Quem vai saber? Não é verdade? E nós percebemos o seguinte: de onde vem meu concorrente que está indo embora daqui? Tirando o meu negócio. Como é que isso está acontecendo? Quem são esses caras que preferem ir comprar em Campinas e em São Paulo do que ficar aqui? Não é verdade, Jones? Por quê? O que eu estou fazendo de errado? Será que realmente eu tenho que manter essas estruturas todas de comércio? Será que o centro da minha cidade está adequadamente preparado para essa inovação? Será que tem luz suficiente? Será que ele tem vigilância suficiente? Será que ele é bom o suficiente? Será que eu não tenho que olhar para outros meios? Afinal de contas, muita gente prefere comprar na Amazon, prefere comprar no Mercado Livre e tantas outras empresas, do que simplesmente bater perna, como todo mundo fazia antigamente. Então, estamos inadequadamente preparados para isso, na nossa cidade. E eu sei, porque já tivemos alguns hackathons, onde haviam ideias complementares, e tanto é que o primeiro foi por soluções de comércio. Então, vocês entendem a preemência que a nossa cidade tem em pegar a inteligência de vocês e utilizar para desenvolver isso de uma forma escalar, sustentável, porque não tem essa solução. E não precisa de ir muito longe, não, gente. Não precisa de ficar falando, eu vou ter que criar um negócio louco. Não! É básico. É fluxo de caixa. É controle de estoque. É logística reversa. É CRM. CRM, gente. Adianta eu sair vendendo alguma coisa e depois falar tchau para o cara que comprou uma camisa na minha loja e nunca mais olhar para a cara dele? Esperando que, por obra divina, ele volte lá e compre mais 2 camisas? Não vai acontecer. Ele vai no Magazine Luiza comprar camisa, ele vai em algum outro lugar. Porque tem conveniência. Então, hoje em dia, o que você tem? Você tem app, você tem tudo, tem computador, o cara faz tudo de casa. Gente, até, entre muitas aspas, obviamente, aí no mundo virtual, no metaverso, ele experimenta a roupa, vê o sapato, vê o tênis. Então, temos que atualizar e repaginar esse comércio. Existem experiências hoje em dia que são phygital, por exemplo. Você mistura o físico com esse virtual. E você tem a loja simplesmente porque o cara acha hype, ele acha legal chegar lá na loja, uma loja toda, né, com telão, com um monte de coisa. Nossa, na Alemanha é cheio disso. É muito legal. Só que a gente tem que começar a trazer essa novidade. E como é que a gente vai trazer essa novidade para cá se nós temos empreendedores que ainda pensam de uma forma muito antiga? E aí tem que mudar a cultura. E a cultura não se muda por decreto. A cultura se muda com um ato contínuo. O mindset das pessoas, a forma com que você vai verificar as coisas, a forma com que você olha o mundo, muda. Muda porque você está sendo bombardeado constantemente pelos canais corretos para que você perceba que isso é útil para a sua vida. Então, da mesma forma que vocês buscam ideias, buscam necessidades para poder resolver problemas do mundo, e é para isso que uma startup serve, vocês têm que olhar também para o nosso comércio e a forma com que a gente faz negócio. Então, a ACE, ela criou uma série de elementos que são importantes para vocês e que eu queria convidá-los. Vocês, empreendedores, pessoas que têm ideias, unam-se. Uma ideia vazia, ou uma ideia boa também, se ela não estiver sendo compartilhada, se ela não tiver uma prova de conceito, mesmo no nível das ideias, ela não vai sair do lugar. E a ACE, as associações comerciais, de forma geral, elas são um local muito bom para você fazer isso. Você vai ter encontros de networking, você vai ter café de negócios, onde você pode fazer seu pitch, você vai ter outros empreendedores e outros empresários ali que podem achar interessante. Talvez o barbeiro esteja lá, a gente nem sabe, né? De repente ele aparece, não é verdade? Mas há elementos importantes. Muita gente, muito empreendedor novo, não sabe nem abrir a empresa, não sabe nem o que precisa.
Ou ele não quer abrir, ele quer testar. A CE dá suporte. A parceria da CE com o Sebrae também ajuda nesse suporte. Mas o mais legal é a imersão que a gente faz de todo mundo conversando com todo mundo e discutindo problemas e discutindo soluções. Há testes reais. Vai lá no meu comércio, vamos testar isso aqui que você está tendo de ideia. Será que funciona mesmo? Vamos testar as coisas. Sabe aquele negócio que você deve estar cansado de ver, se você for estudante principalmente? Erra rápido, corrige e faz de novo. Então, o comércio é assim. A gente está sempre fazendo campanha, lançando produto, mudando prateleira, arrumando estoque, buscando coisa nova. E a gente precisa de vocês. Precisa mesmo. Então, há muita oportunidade. Não pense que os comerciantes da nossa cidade, eles são gigantescos. Não, não são. Eles são pequenos. Então não adianta você vir com uma ideia gigantesca, ela fala, isso aqui custa 5 milhões, 10 milhões. Não vai funcionar. Pense junto, ande no mesmo passo. Se você tem uma solução boa, não adianta você estar 20 passos na frente do cara. Ele não vai acompanhar. Você tem que trazer todo mundo para o tempo presente. E é isso que eu te falo. Vá buscar inovação. Vá buscar coisas novas. Mas, principalmente, e eu acho que isso é um exercício importante, analise como é feito, melhore e devolva. Não adianta você vir com uma ideia brilhante que não tem aplicabilidade. Você perde escala, você perde tempo. Talvez você tenha que esperar 10, 12 anos para poder botar aquela ideia em prática. Talvez você tenha que mudar de país. Porque lá, talvez, a sua ideia funcione. Pense localmente. Resolva um problema. Se a gente parar para pensar no iFood, o que eles resolveram? A conexão entre quem precisa de comer, com quem produz e alguém que entrega. Bem simplesmente. Não é? Então, será que não é necessário a gente fomentar esse tipo de coisa? No último hackathon mesmo, e aqui em Jundiaí vai ter vários, e isso é um lugar legal para vocês irem, explorar suas ideias e desenvolverem, tem que estar lá. Primeiro, eu vi que era a primeira vez de muita gente não sabia nem o que estava fazendo. Mas aprenderam ali. Muita gente se preocupa com o pitch, mas esquece de fazer o plano de negócio. O plano de negócio que eu digo é a parte econômica financeira mesmo. Tem que aprender a fazer. Porque, senão, o que adianta? Não? Você não vai vender alguma coisa? No fundo, gente, todos nós, e aí eu posso usar isso como chavão muito bom, todos nós somos comerciantes. Todos somos comerciantes. A gente sempre vende alguma coisa. Então, todos vocês são do comércio. Então, nos ajudem. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Por fim, também a parte que é importante, e aí, levando em consideração a educação, nós temos a Faculdade do Comércio, a FAC, onde você tem cursos rápidos para você se atualizar e fazer toda essa parte de business aí direitinho, fazendo sua lição de casa para você estruturar a sua empresa. Né? Não só... Uma empresa não vive só de um discurso bonito ou de um pitch, ela tem que mostrar onde ela está e de que forma que ela está. E a gente apoia muito isso. Okay? Qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é a seguinte, e aí eu vou parafrasear aqui o Churchill, né? Com relação a startups, para pensar no que eu vou falar para você. Com as ideias, com o esforço de vocês, com toda a criação de vocês, nunca tantos deverão tanto para tão poucos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Arthur, que é conselheiro da Associação Comercial Empresarial de Jundiaí. Agora eu vou passar a palavra para o Jones Martins, que é gestor adjunto do Governo e Finanças da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Jones, a palavra é sua. Obrigado. Eu vou ficar de pé também. Deu certo a apresentação. Eu trouxe uma colinha, porque vou falar um pouco de várias iniciativas que o governo está tomando.
Vamos lá. Se puder apagar essa frente também, acho que facilita para quem está mais atrás enxergar. Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Bom dia. Vocês estão aí? Ah, vocês estão aí. Bom, eu sou o Jones Martins, eu sou atualmente o gestor adjunto de governo da Prefeitura de Jundiaí, trabalho com o José Antônio Parimoski, com o prefeito Luiz Fernando Machado. Temos várias iniciativas voltadas ao fomento, ao empreendedorismo, à inovação, à tecnologia, à ciência e outras mais atividades que a gente atua, porque governo é a centralidade da coisa. Então, você imagina administrar uma cidade de 426 mil habitantes, segundo o IBGE de 2021, dá trabalho, dá trabalho. Todo tipo de demanda, todo tipo de problema, todo tipo de atividade e de solução passa por governo. O planejamento dos 4 anos do governo, a execução desses 4 anos do governo, que no caso vão se transformar em 8, afinal nós estamos na reeleição, né, do prefeito Luiz Fernando Machado, então serão 8 anos deste governo, depois virão outros governos, evidentemente. E tudo passa por governo. Então, essa é a explicação rápida do meu cargo, gestor adjunto de governo. Eu trabalho com o gestor José Antônio Parimoski, ele sim é o secretário, né, primeiro escalão de governo e finanças da Prefeitura de Jundiaí. Finanças, todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe, finanças no governo não é diferente daquela finanças da sua empresa, da sua casa. Existe um orçamento, existe uma arrecadação dos impostos e é preciso saber distribuir isso de maneira organizada e inteligente, para não ficar muito de um lado, pouco do outro, e afinal a gente tem aqui educação para cuidar, saúde para cuidar, que consome quase 50% do orçamento, folha de pagamento e as outras políticas públicas todas. Tá? Mas isso a gente fala num outro papo, que seria finanças públicas, e a gente precisaria de mais tempo. Vamos seguindo. Quem que vai passar para mim, por gentileza? Tá bom. Vou falar um pouquinho de Jundiaí. Trouxe alguns indicadores interessantes para vocês. Jundiaí tem bons indicadores. É uma cidade que se destaca bastante quando fala da qualidade de vida, do saneamento, da água e esgoto, enfim. Mas, ultimamente, vem se destacado em alguns outros indicadores, principalmente no que se diz respeito à cidade inteligente. Nós estamos sendo apontados como a 8ª cidade mais inteligente, segundo o ranking Connect Smart City de 2021. Temos 426 mil habitantes. Aquele ali é o 23, é do IBGE de 2020, mas o atualizado de 21 já estamos com 426 mil habitantes. 500 quilômetros de fibra ótica que fecha um anel nesse mapa de Jundiaí. Ele passa esse anel de fibra ótica por toda a cidade, conectando todos os nossos próprios públicos do município. Isso foi uma parceria, na verdade, um dinheiro do PEMAT, que ajuda a financiar esse tipo de iniciativa nas cidades. Aquele dado que o Márcio Barbeiro citou, segunda melhor cidade como gestão pública, o ranking da Macroplan de 2022. A primeira cidade desse ranking foi Maringá, e nós estamos comparando quais indicadores que eles estão melhor que a gente, para a gente poder, então, trabalhar nessas políticas públicas e, por que não, ser, no ano que vem, nos próximos, a primeira melhor cidade do país. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. 17ª economia do país, 7ª do Estado. Nosso orçamento estimado para esse ano está de 3 bilhões de reais. Como eu falei, esses 3 bilhões de reais são fruto dos impostos aqui gerado pelas empresas, gerado pela riqueza, gerado justamente por vocês, que criam negócios, criam empresas, geram emprego, consomem, etc. Gera isso aí de imposto. E esse imposto é para manter a máquina pública toda funcionando. Renda média do jundiaense de 3,5 salários mínimos, 100% de água e esgoto que é coletado, é tratado. Então, esse aqui é um indicador muito importante, afinal, aqui dentro tem saúde pública, tem uma série de outros indicadores que desencadeiam essa questão da água. 6ª cidade mais segura do país, segundo o Atlas da Violência de 2019. Primeira melhor cidade no retorno dos tributos. Esse indicador é muito interessante também, afinal, daqueles 3 bilhões de impostos arrecadados, comparando com outras cidades, é a que mais devolve em serviço. Na hora que você começa a fazer a conta de quantos reais em serviços a gente está devolvendo, Jundiaí foi a que mais devolveu imposto em serviço para a sua população. Isso pela consultoria Assertif no ano de 2021. 10º IDH do país, 4º IDH do Estado. Eu trouxe aqui com os dados que são públicos, que não necessariamente são dados da Prefeitura de Jundiaí, são dados que muitas vezes estão lá no IBGE, no Censo, no DataSUS, ou entidades como o Connect Smart City que coloca. Pode passar, por gentileza, André? Aqui também
Um slide muito importante em relação ao nosso embasamento legal, principalmente no que tange a inovação e a tecnologia e o empreendedorismo. Vocês aqui devem conhecer o Espaço Jundiaí Empreendedora, que foi criado recentemente no Maxi Shopping. Para você criar um espaço como aquele, você tem que ter um programa. Esse programa tem que estar dentro de um plano, que chama Plano Plurianual, que, aliás, o cara que faz o plano daqui, o Fernando Polo. Fernando, dá um tchau aqui para a galera. O Fernando trabalha lá com a gente na prefeitura. Ele é um dos que desenvolveram esse grande plano da cidade. E você precisa desse plano muito bem robusto, muito bem descrito do que você quer, e esse plano tem alguns programas e ações. Uma dessas ações é o Jundiaí Empreendedora, que vocês conhecem. Então, na hora que vocês veem lá aquele espaço no Maxi Shopping montado, pronto, funcionando, estou vendo jovens que participaram do Hackathon, né, recentemente, obrigado por participarem. Tudo isso começa num planejamento. E para ter esse planejamento, isso se conecta com algumas legislações que nós precisamos fazer para que isso tudo seja amarrado legalmente, para que depois não venha órgãos de controle ou que até mesmo não se perca com as trocas de gestão. Amanhã ou depois vai vir outro prefeito ou prefeita, e a gente precisa manter isso de forma legal, por isso que existem leis, Câmara de Vereadores, etc. Primeira delas, Sistema Jundiaí de Inovação. Foi feito agora, nesse ano de 2022, a Lei 9.716. Aqui dentro tem regulamentação do Conselho de Ciência e Tecnologia, fundo de fomento à startup, ou seja, um recurso previsto, recurso público, para que seja previsto apoiar, aportar, financiar algumas startups através de recursos públicos. Regulamenta também a questão do campus Jundiaí, que eu vou explicar um pouquinho mais nos próximos slides. Enfim, tem uma série de embasamentos. Para o professor Pardal, está aqui citado também como inventor independente, ele está ali regularizado. Se você for participar de alguma atividade, de alguma ação, isso tem um embasamento legal. Diferente de algumas outras cidades que você vai lá, quer fazer uma parceria com o governo, não tem uma legislação. O doutor Márcio Barbeiro está aqui, advogado, sabe qual a importância de ter essa legislação atualizada. E essa legislação se conecta com o marco legal das startups, com a lei do governo digital, enfim, tudo que tem de mais moderno no que se diz respeito à legislação está contemplado na nossa lei atual de inovação. Temos também um decreto que regulamenta o campus Jundiaí, que eu vou explicar nos próximos slides, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, no qual eu sou vice-presidente, mas tem algumas outras pessoas que são membros do Conselho, cito aqui o Borim, também faz parte, e outros colegas mais, o Arthur também é da mesa diretora, enfim, e quem quiser participar, se eu estiver esquecendo de alguém que é do Conselho que está por aqui, dá um tchau aí que eu não lembro, o Vinícius lá atrás, Karina está aqui. Quem quiser participar do conselho, ele é aberto para as discussões. É ali que a gente discute a tecnologia do município, a gente traz ideias, rabisca, junto com o governo. Mas não só isso. Junto com o governo, com a iniciativa privada, tem gente da academia, tem, enfim, todas as hélices ali participando juntos para discutir o futuro de Jundiaí. Afinal, passa por todos nós. Todos aqui são responsáveis pelo futuro da cidade que a gente vive, correto? Ou, se vocês não é de Jundiaí, da nossa macro-região, com certeza. Por isso que é muito importante a questão do conselho. Plano Diretor de Tecnologia da Informação, estamos elaborando, Fernando Polo e eu, e mais um consultor contratado, com término previsto para novembro de 22, né, Fer? Se não atrasar muito aí. O que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação? É todo o TI do governo. Então, você imagina, nós temos lá 35 BS, cento e tantas escolas, CRAS, tudo, a Faculdade de Medicina é um espaço público também da cidade de Jundiaí, tudo isso tem tecnologia embarcada e para isso tem que ter um plano mostrando para onde nós vamos. Será que nós estamos bem em relação à tecnologia da informação? O que nós precisamos evoluir para os próximos anos, de hardware, de software, de pessoas principalmente? Tudo isso vai estar dentro do Plano Diretor de Tecnologia da Informação que nós estamos trabalhando de forma muito árdua nele para entregar no prazo e com certeza temos que entregar neste ano. Tá? Esse ano vai ficar pronto. Depois esse plano vira também uma lei. E aí esse plano, o que é um plano? Para 10 anos, 15 anos, a gente ir acompanhando o desenrolar desse plano através de indicadores, metas, etc. E o programa Jundiaí Empreendedora, como vocês conhecem, também foi feito através de uma lei municipal de 2021 que institucionaliza esse programa. A gente precisa de novo do programa para poder ter recurso para ele, ter pessoas aportadas dentro dele, e esse programa faz parte do plano plurianual que faz parte do plano de governo do prefeito eleito. É assim que funciona para todo mundo, para toda a prefeitura. Tá bom, pessoal? Pode seguir, por favor, André. Esse é o campus Jundiaí. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, claro que tem Grape Valley, tem Oficina 814, tem uma série de iniciativas maravilhosas acontecendo, Viva Business, e enfim.
Mas nós, enquanto setor público, nós temos alguns prédios que nós identificamos que já existem, que já tem internet, que já tem pessoas, que já tem telhado, que já tem microfone, que já tem fibra ótica, como eu falei. E a gente quer abrir esses prédios para que as pessoas desenvolvam tecnologias e soluções a partir dessa expertise existente. Dados, você imagina, o setor público é o que mais tem dados, sobrando até, né? Tem muito dado de tudo que vocês possam imaginar. E a gente tem que usar melhor esses dados justamente para trazer inovação para dentro, para a cidade, para as pessoas e para trazer resultado para as nossas vidas. Então, nós mapeamos algum desses prédios, mas dá para colocar mais, né? E isso está institucionalizado também através daquele decreto que eu citei. Então, o primeiro prédio lá, o Paço Municipal. Você imagina o que tem de dado dentro do Paço Municipal? Espaço. Se você tem uma ideia para melhorar a gestão pública da cidade, Paço Municipal. Vamos lá, vamos estruturar isso. ESEF, Faculdade de Educação Física de Jundiaí, também dá para amadurecer ideias aí voltadas para esporte, enfim. Essa partezinha verde, Complexo Argos, Fundação TVTech, que eu acho que muitos conhecem, e a FMJ, esse prédio que nós estamos. Imagina a FMJ, o tanto de expertise médica que não tem aqui, com os professores, com os alunos, com toda essa integração. Aliás, aproveito para agradecer ao Vinícius, em nome do professor Evaldo, da professora Tânia, que está aqui, professora Mônica, obrigado mesmo por ceder esse espaço maravilhoso para a gente. Algades aqui, assistência social, a Secretaria de Assistência Social tem um prédio bonito no prédio ali também. E será que nós temos problemas e demandas na parte de assistência social? Com toda certeza. E vocês, com certeza, podem ajudar a resolver esses problemas através da tecnologia. Fundo Social, Companhia de Informática de Jundiaí, a Sijum, a DAE, Água e Esgoto e o Complexo FEPAS. Então, esses são os nossos próprios municipais que nós estamos abrindo para a população poder desenvolver essas tecnologias, essas inovações e essas soluções para a cidade. Em que pé nós estamos hoje? Além dessa institucionalidade que eu falei, nós precisamos criar um fluxo interno para organizar isso, porque eu não quero simplesmente que vocês cheguem lá na prefeitura e falem, Johnny, você falou lá na palestra na FMJ que se a gente abrisse a porta aqui, daria para a gente fazer uma startup aqui e tal. Então, eu preciso criar uma regra para isso. Quando você chegar lá, ter um local para trabalhar, ter uma forma da pessoa se inscrever, ou vai fazer um hackathon em cada um. A gente tem que organizar esse negócio. É aí que nós estamos. Eu estou trabalhando justamente nisso com o Cristiano Lopes, Parimossi, prefeito e tal, para a gente organizar. Senão as pessoas começam a vir e chega lá e fala, bom, eu estou aqui, senta nessa mesa, então, o que você quer saber, o que você quer... Não vai ser assim, zoado, vamos fazer um negócio legal, vai ficar bom. Então, hoje nós estamos organizando cada um desses espaços para fazer funcionar. Pode passar, Rod, por favor? E, claro, estou passando rapidinho aqui, mas qualquer dúvida sobre isso aqui, depois vocês me procuram. Tem mais um... Aqui são muitos projetos, muitas iniciativas, mas nos meus 3 minutos que restam, porque era 5, já foram 2, passar rapidamente, ó, Infovia Digital, que eu já falei, que é a fibra ótica, Novo 56, a carta de serviço para o usuário, quando você reclama lá daquela árvore que está na frente da sua casa, tem um 56, um serviço lá, tem todo um fluxo por trás para que você peça e esse problema seja resolvido rápido. A plataforma de EGOV, de tributos digitais lá, né? A questão do balcão do empreendedor também. Hoje você consegue abrir uma empresa de Jundiaí em algumas horas. Você entra lá no balcão do empreendedor, faz isso de forma digital e no fim da tarde está com o seu alvará, dependendo da empresa, evidentemente. Se você quiser criar uma empresa de carbono, de nióbio, é um pouco mais difícil, mas as mais simples você consegue fazer no mesmo dia. O Jundiaí Empreendedora, com o novo portal de empreendedorismo e espaço físico, saúde digital, a implantação da teleinterconsulta com prontuário eletrônico, isso aqui é maravilhoso, foi fruto até de um prêmio recentemente. O Fab Lab, Espaço Maker, lá no Complexo Argos, onde você pode prototipar suas ideias, criar seus mecanismos, enfim. Gratuito, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui é de acesso ao cidadão, é grátis, é nosso. Tá? Wi-Fi gratuito em 90 pontos de internet, isso que pega praças públicas, terminais de ônibus, UBSs, escolas, enfim, tem bastante lugar para a gente trabalhar. Por favor, pode passar, Rod. Iluminação inteligente nos próprios públicos. Estamos concluindo agora uma PPP de iluminação pública que vai trocar todo o parque de tecnologia e iluminação da cidade. São 180 mil pontos, se não me engano, de energia com telegestão. Então, daqui a pouco vai estar aí, vocês vão sentir isso nas suas casas. Redução da emissão de gases de efeito de estufa e poluentes até 2030. Nós temos um plano para isso, para conseguir atingir esses objetivos. Ampliação da plataforma de vídeo monitoramento. Só nos últimos 6 meses foram mais 88 câmeras integradas. A nossa base da Guarda Municipal com OCR, né, aquela que passa o carro roubado lá e apita na sede da Guarda, e a Guarda consegue fazer o fechamento através daquela muralha digital. O Centro Único de Monitoramento, é o CCO lá do transporte
e do trânsito, sistema inteligente de controle semafórico, isso também é um projeto que a gente está desenvolvendo, vai ser financiado pela CAF, que é um banco mexicano, que a gente está com um projeto bem robusto. Inovação no modal de transporte público, com tecnologia embarcada, 100% dos nossos ônibus já são com crédito e débito através de contactless, né? Acho que foi a primeira cidade do Brasil que teve essa tecnologia em 100% da frota. Então, algumas já tinham, mas não eram em 100% da frota. Realização de hackathon, solução para comércio e serviço, foi o que aconteceu recentemente, até os colegas estão aqui que participaram, e teremos outros, com toda certeza, seja no Jundiaí Empreendedora, ou seja em um daqueles 12 espaços que nós localizamos, inclusive aqui na FMJ, no Núcleo de Inovação Roberto Araújo. Acho que era isso mesmo, só, Rod, se quiser passar o último. É isso, só agradecendo, finalizando aqui, Márcio Barbeiro, muito obrigado por ter vindo, Arthur, obrigado mesmo, Lourdes, parabéns pelo seu trabalho, o governo, se ele não atrapalhar, ele já está te ajudando muito, Lourdes. Acho que é isso que, se a gente não for lá encher o saco, sigam com as suas 100 e poucas empresas desenvolvendo, gerando riqueza e tal. Se o governo fica quietinho na dele, é até bom. Se o governo não está participando, ótimo, gente. Quer dizer que não está atrapalhando, está quietíssimo, mas se precisar do governo, estamos totalmente à disposição. O Rudi e o Rod, nosso parceiro aqui. Último recadinho, agradecer também a Alexandre Borim, parabéns, cara. Borim é o nosso fomentador. Quando ele fala da caixa, ele é que é o cara que mexe a caixa. A gente está dentro dela, e ele está lá chacoalhando. Obrigado mesmo. E todo o time da AB Startup, André e toda a galera que está aqui participando, FMJ, e quem não esteve aqui também, nosso time lá, Cristiano Lopes, Parimosque, Luiz Fernando Machado, nosso prefeito, e toda a galera aí que faz a coisa acontecer. Não posso deixar de citar o Sebrae também aqui, Tiago Antunes, Silvia, Igor, se não estou esquecendo mais de ninguém do Sebrae, toda a galera aqui, a Isa do Sebrae for Startups, brigadão. Sigam o Grape Valley no Instagram, Borim e eu que administramos lá, então eu vejo muitos dos rostos lá, vocês estão compartilhando, estou compartilhando todos os stories, hein? Todo mundo que marca o Grape Valley, a gente está compartilhando, dando um share lá, tá bom? Continue nos acompanhando, obrigado, gente, até a próxima e não quero me alongar. Vamos lá, bom dia. Obrigado, Johnny. Agora é a vez de vocês, né? Quem aqui tem alguma pergunta para fazer para os painelistas? Vocês podem escolher um. Esse aqui está funcionando? Tá. Qual que é o seu nome e para qual painelista você quer fazer a pergunta? Meu nome é Rafael. Quero fazer uma pergunta para o Arthur. Você é o dublador do Batman? É verdade. Eu apostaria do cosplay do locutor da Globo. Esqueci o nome dele agora. Cid Moreira, ele mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou essa pergunta é séria? Não, é só uma piada que eu fiz aqui. Vamos lá, então. Você falou sobre inovação e aplicabilidade, né? Para começar alguma startup ou empresa. Se você fosse condensar tudo assim que você sabe sobre uma empresa que está começando, qual conselho você daria? Você tem que falar com isso aqui, vamos falar com isso aqui. Bom, beleza. Vou dar o próprio exemplo da minha empresa. Tá? Quando a gente começou, isso foi há 12 anos atrás, ninguém falava sobre dados, cara. Dados era uma coisa muito esquisita. Dados era aquele negócio que você jogava na mesa, era mais ou menos isso. Né? E as empresas estavam perdidas num monte de dados que não sabiam o que fazer. Então, quando eu sentei com meus sócios e a gente começou a pensar, a gente fez uma pesquisa muito, muito intensa de mercado. E nós começamos a perceber que o mundo estava tendendo a se preocupar com dados. Haja vista o que está acontecendo hoje. Né? Então, você tem aí regulamentações, você já tem hoje 123 países com a parte de privacidade de dados regulada. Os bancos têm toda uma lei em volta disso, a Sarbanes-Oxley, né? Tem que estar totalmente vinculado a isso. Pessoas publicamente expostas são protegidas. E a gente começou a ver isso. E fizemos uma pesquisa para poder chegar e falar, não, realmente, não tem ninguém fazendo isso, a não ser lá na Alemanha, né, a não ser lá nos Estados Unidos um pouco ainda, porque eles estão ainda com algumas dificuldades com relação a isso. Então a gente percebeu que era um nicho que podia ser explorado na época. E como é que a gente vai fazer isso? Né? E é engraçado, porque
nós começamos a perceber exatamente que você tinha um início muito inteiro, porque não adianta você ter uma ideia se você não tem como executar, né? E para você poder executar a ciência de dados, você precisa de poder de processamento. E foi exatamente nessa época que começaram a aparecer máquinas com maior poder de processamento, né? Você começou a ter placas de processamento de vídeo, você pega a NVIDIA, a Intel começou a trabalhar com tudo isso, você fala, poxa, dá para fazer modelagem, né? Porque não adianta você fazer ciência de dados, construir uma IA, alguma coisa, se você não consegue rodar em lugar nenhum. E juntamente com isso, o fenômeno da própria globalização, através da internet, ele se recrudesceu muito, né? Aumentou a velocidade das coisas e impôs uma série de situações em que as empresas, para poder serem alguma coisa e se manterem vivas, precisavam de gente que mastigava esse dado e falava, olha, vai para aquele caminho, porque esse caminho que você está tomando vai te levar para o abismo. Bom, eu te avisei. E a gente fazia isso no começo brincando, tá? Porque ninguém acreditava e ninguém queria pagar. E aí a gente chegava e falava, tá aqui. O que acontecia? Realmente deu um problema 4 meses depois. Né? Deu um problema aqui sério, a gente foi para o lugar errado. Olha só, você não falou mesmo que a gente deveria ir para... Você não quer ajudar a gente? Claro, é o dobro do preço. Tranquilo, tamo aí. Fora os outros que não avisaram, não entenderam muito bem o recado e começaram a querer fazer em casa. E isso é uma coisa muito legal que tem no Brasil. A gente tenta fazer em casa em vez de usar aquilo que está pronto para você escalar e ter um produto mais barato e mais palatável, né? Então você sai feito louco fazendo isso e você quebra a cara. E aí você também é chamado. Então foi assim que a Dart se construiu em cima disso. A Dart não é uma empresa que tem 50 milhões de clientes, somos felizes, né? E vamos ser aí, vender ela por 400 bilhões de dólares. Não. Nós somos uma empresa que tem um tamanho certo para aquilo que a gente quer desenvolver. E todo mundo gosta. Quem consome, usa. E quem usa, paga. E quem paga, avisa, olha, vai lá que vale a pena. Essa que é a ideia, entendeu? Então, quer uma dica? Pesquisa. Não sai abrindo coisa, não. Pesquisa. Veja a necessidade. Entenda o ponto que está a tecnologia para você embarcar isso. E aí, sim, vamos em frente. Começa pequeno, não sai por aí correndo atrás de capital feito louco, porque normalmente, o que acontece? Se você não tem algo muito desenvolvido, você é descartado. Porque a sua ideia não tem o valor que o empresário, que o investidor enxerga, e precisa enxergar valor. Muitas vezes nós temos uma grande ideia, né, mas é uma ideia que não foi testada, é uma ideia que foi muito assim, tive um relance, um vislumbre, você entendeu? E não é assim. As coisas hoje em dia, para funcionar, elas têm que ser muito bem pensadas. Tá? Essa é a minha dica. Obrigado aí ao nosso Cid Moreira, Arthur Marques. Agora a pergunta que eu ia fazer é a professora Tânia, aqui da FMJ, para quem que é? Eu não sei a quem direcionar, né? Aquele que se sentir mais apto. Então, a questão é sobre a mudança, né, da cultura de inovação. Então, na medida que a gente foi discutindo no período da manhã essa questão, me vem à cabeça o seguinte: olhando para a nossa população aqui de Jundiaí, né, 426 mil habitantes, mais de 17% da nossa população hoje já tem mais do que 60 anos. E há uma tendência, né, brasileira e até global, esse envelhecimento. E essa cultura de inovação tem que perpassar por todas as gerações, porque a gente viu que a pandemia trouxe uma disrupção. Então, imediatamente, essa mudança, ela já nos pegou. Então, a questão é, que estratégias, né, que desafios, como romper com isso, já que nós já estamos num momento diferente, né, pós-pandemia. Né? Que desafios e que estratégias, né, o grupo pensante, todos nós, né, como a gente vê, que caminhos traçar? Painelista, o Márcio.
uma pergunta muito interessante. Tem um estudo da Microsoft que diz que a adoção da tecnologia avançou 7 anos. Então, o que iria acontecer só daqui a 7 anos é o nosso presente agora, por conta da pandemia. E isso é o ser humano. O ser humano ele cresce e se desenvolve, a raça humana se desenvolveu porque essa resiliência. Uma coisa que a gente percebe muito, e eu já estou também numa fase que assim as gerações que já são os mais novos, eles já nascem letrados, vamos falar assim, né? O costume e o uso da tecnologia. O que a gente tem que tentar dar espaço, primeiro nós, né? E darmos espaço para ouvirmos essa geração nova, que são muito rápidos, muito mais que nós, e do que ela se apresenta, do que ela traz com isso. A maioria das grandes novidades tecnológicas virá dessa geração, né? Quando a gente fala dessa geração, é da molecada, que eu posso falar isso, né, de 30 para baixo, né? Então, não sei se é bem isso que a gente consegue elocubrar aqui a respeito de uma resposta para que foi dito, mas vai ser natural. Eu entendo assim, naturalmente surgirão novas ideias, novas tecnologias. Quando surge uma tecnologia, quebra-se um paradigma, essa palavra muito usada, o tal disruptivo. Então, quebrou um paradigma ali, aí você vai fazer um copy-paste. Vários copy-pastes são feitos. Então, quando o Uber surgiu, eu falei, tem duas empresas que merecem ser milionárias, que é a Uber, uma delas, que ela simplesmente pensou, bom, eu vou fazer o tal do serviço compartilhado, ou eu vou prestar um serviço. E depois todo mundo começou a pegar isso e fazer um copy-paste, que não é demérito nenhum, e aplicar em outros segmentos. Airbnb, para mim, é mais ou menos isso também, entende? Então, esses paradigmas, é legal que quando surge multiplica-se a tecnologia aplicada em outros segmentos, outras vertentes, outras coisas mais. Então, a gente tem que ficar atento. Eu não tenho problema de analisar quem me traz um copy-paste, justamente porque ele teve uma ideia de que aquilo lá que está funcionando bem em determinado segmento, tá bom, vamos adaptar um pouquinho aqui, e eu já falo logo, isso é copy-paste, né? A pessoa fica um pouco assustada. Eu falei, não, mas calma, pode seguir, porque a aplicabilidade foi interessante. Então, eu particularmente, eu incentivo e incentivaria todos vocês, aí, quem gosta disso, né? De ficar atento às tecnologias que colocaram em pé e falar, ok, não pensei nisso. Tá, mas como eu posso pensar nisso na aplicabilidade em outro segmento, outra coisa a mais? Apareceu uma coisa muito recente aí, acho que foi ano passado, se não me engano, pessoal de mototáxi lá do Nordeste. Bem do Nordeste. Lá funciona muito o mototáxi. E ele veio procurar grana. Preciso expandir. Eu olhei para ele assim, falei assim, cara, você mototáxi, ok. Temos 1.200... Tá, você leva objeto também? Não, eu sou mototáxi. Olha só que coisa... Vocês já entenderam. Eu falei assim, tá, mas pega essas 1.200, enquanto está levando pessoas, leva a caixinha. É simples, então, copy-paste, não foi ideia minha e nem seria inovação dele. Então, de novo, ficar atento às coisas que acontecem para você iluminar. Aí você se ilumina. E daí você iluminou, então você progride isso com outros, quem quer apostar. Não sei se é mais ou menos isso que foi a pergunta, mas é mais ou menos isso que eu senti da tendência do que eu deveria dizer, né? Só deixa eu completar, tenho 2 curiosidades, desculpa, tá? Quanto tempo você ficou segurando a placa de 1 minuto para mim ali? Que bom. E como que se faz zebra na Libra? É porque eu estava conversando com você e fiquei pensando, como que ela falou a zebra, né? Então é isso, tá? Mas é mais ou menos isso que eu penso a respeito do que novas gerações, o impacto da tecnologia, coisa e tal. Obrigado, Márcio. Agora tem o Rodrigo aqui. Rodrigo, para quem que é? Primeiro, pode ser para a Lourdes Dorta, que é uma grande parceira minha, lá atrás.
Primeiro, eu até gostaria de contar um pouquinho a minha história, porque eu sou empreendedor aqui nato de Jundiaí. Hoje eu não atuo mais em Jundiaí, né? Eu trabalho em São Paulo, mas comecei minha carreira profissional aqui no 12GAC, fui 6 anos militar, depois saí de lá, entrei na FATEC, comecei minha carreira como programador, desenvolvendo sites e plataformas aqui para os comércios da cidade. Mas sempre fui muito antenado em novas tecnologias. Em 2016 conheci blockchain, e daí de blockchain mudou minha vida, porque consegui desenvolver algumas soluções e acabei escalando em 2017. E como eu também sou um pouco professor pardal, e aí virei um investidor, não deu muito certo, né? Porque eu comecei a investir num monte de projeto ao mesmo tempo, inclusive a Lourdes me ajudou lá em 2018, 2019. E, enfim, aí acabei tomando muita porrada, porque exatamente não tinha um ecossistema como tem agora, como vocês estão fazendo, né? Então, tanto que em 2018, uma das nossas iniciativas era criar o Work Valley, que era uma rede de inovação distribuída. A gente chegou a conversar com a prefeitura, eu fui para a China, fechei a universidade, fechei parceria com a FATEC, fechei parceria com universidades na Europa e tal, para a gente desenvolver soluções, mas chegou uma hora que meu bolso não aguentou, a gente não conseguiu alavancar, e eu estava tocando projeto de realidade virtual, e no meu core mesmo, né? Enfim, aí eu acabei focando, pausando alguns projetos, e acabei entrando nesse grupo atual que eu estou hoje. Mas como executivo. E eu acho que, Lourdes, como que você está sentindo, comparado àquele momento que a gente viveu, todas aquelas dores, tentando abrir a mente, como agora que eu vejo que está bem mais maduro, né, do que 2017, 2018, dessa galera que lá atrás era eu tentando esse ecossistema. Qual que é a diferença do cenário que a prefeitura está proporcionando para essa galera que tem, né, o mesmo sonho, a mesma vontade que eu tinha lá atrás? Qual que você acha? Você sente assim a diferença? Sim, eu acho que você teve uma iniciativa visionária, né, no momento que não estávamos todos alinhados. Você tinha algum apoio, mas a gente não entendia muito o que você falava, né? A realidade é essa. Muita visionário, muita inovação. A gente fez juntas, né, a Expo Blockchain. E ali, gente, quando eu fiz a Expo Blockchain que foi feita aqui em Campinas, eu falei, gente, o pessoal falava de minerar o Bitcoin. E eu, né, gente, 59 anos, minerar para mim era cavar o negócio na terra, né? Chego lá, vejo um esqueleto de computador no plec, que era a mineradora. Então, era muito visionário. Mas o Rodrigo ele começou a trazer todo esse mundo inovador para a gente, inclusive das criptomoedas. E o Work Valley é uma ideia sensacional, que eu acho que agora é o momento de retomar, viu, Rodrigo? Já foi feito um investimento, tem que retomar até para não perder o investimento que foi feito. E o Oficina ele é a base, eu digo, inspirado no Work Valley, só que no físico. Então, a ideia agora é trazer em cripto, em token, tudo para a gente escalar isso. Os hotéis já entraram, eu já falei do Work Valley, e eu acho que a gente está aí com o Brasil com vários pontos agora para trazer os tokens de volta. O cenário é agora. Obrigado, Lourdes. Agora tem o Rafael aqui que vai fazer a pergunta. Faltam 10 minutinhos para a gente encerrar essa parte de perguntas. E tem mais 2 pessoas que levantaram a mão aqui. Se a gente não conseguir, os painelistas estarão por aí depois, vocês podem procurá-los também, tá bom? Rafael? Bom dia, meu nome é Rafael Exposto, da Clique Aerocâmera em Nuvem. Em relação aos painelistas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre tomada de risco. Assim, é tão importante para a gente empreendedor, para startup, fazer essa tomada de risco, né? E nada melhor do que ouvir de vocês que já tomaram esse risco aí e como vocês lidaram com isso. Me falar um pouco para a gente sobre tomada de risco. Quem quer responder? Quem pode responder?
Fiquem à vontade aí. Bom, posso iniciar aqui, depois o Márcio complementa, porque ele é o homem do dinheiro, né, gente? Eu sou a mulher do risco. Então, eu acho que o business plan, gente, não tem como começar uma iniciativa sem fazer, como foi falado aqui, uma pesquisa do cenário, trazer sempre o que está faltando, né? E inovação não é criar algo novo, mas às vezes fazer de forma diferente, mais ágil, que o momento é esse. E o business plan. Agora, a questão é, está com medo? Vai com medo mesmo. Porque se a gente ficar sempre pesquisando e pensando, nunca será o cenário ideal. Nunca. Então, o risco ocorre, mesmo para quem tem capacidade de investimento. Todos nós, empreendedores aqui, temos mais histórias para contar de fracasso do que de sucesso, mas a gente tem que sempre arriscar, porque quando vem a realização, aí você fala, poxa, valeu a pena todos aqueles fracassos, porque eles foram base para me trazer agora para algo de sucesso que deu certo. Então, eu acho que é isso, é o business plan, é olhar bem o cenário, é você entrar num risco calculado, para você não se quebrar também totalmente, enquanto vida, enquanto pessoa. E aí eu acho que você pode complementar aí. Porque a sua pergunta eu vou dividir em duas. Então, uma coisa é o seu risco como empreendedor, o tempo que você vai dedicar nesse projeto. Então, esse é o seu risco. Porque o risco do investidor é o risco dele. Então, se eu sou investidor, eu é que tenho que saber se eu vou entrar no risco ou não. Entende? Então, se vocês têm uma boa ideia, têm um produto já incipiente ou funcionando e ele é pequeno, bom, quanto tempo você vai arriscar o teu tempo em continuar isso? Agora, o investidor que estou do lado de cá, falando como investidor só, aí o risco é meu. Então, quando ela fala assim, eu sei, por exemplo, de todos os investimentos que eu fiz, eu lembro do que deu o maior resultado eu lembro, tá? Mas eu também lembro de cabeça os 5 que mais me ferraram, vou falar bem assim, onde eu perdi muito dinheiro em 5 grandes projetos e ganhei muito em um. Os outros tais, um pouquinho cá, outro pouquinho lá, isso não importa. Então, o risco é de quem empresta e de quem injeta, mesmo que for só para ser mentoria. Então, quem você buscar, e é importante isso, busca um mentor. O mentor é o cara que não tem a paixão e vai analisar o seu negócio como ele deve ser analisado. Isso é um recado para todos. Então, por isso que o Sebrae está aqui, é por isso que existem esses ecossistemas aí que foram apresentados. Busca uma mentoria. Mentoria é uma palavra bonita para alguém que vai olhar e tem capacidade de olhar o que você está apresentando sem a paixão. Simplesmente assim. Tá? A hora que você me apresenta o projeto, e aí sim, claro que você vai ter que perder ou investir um pouco de tempo, também é um risco seu, de fazer um belo business plan. Não sei fazer um business plan. Ok, sua ideia é boa, seu produto é bom, alguém vai te ajudar a fazer isso. Então, não tenha medo de sair da prancheta e levar isso adiante. Só que tem que buscar ajuda, tá? Porque se você vai no time errado em cima do investidor, é aquela batida de porta que eu dei em 5 minutos. Então, é importante você ter um pouco de robustez, ao menos na hora de falar sobre o seu produto, tá? Isso é o teu risco. Obrigado. Agora tem a Viviane aqui, que ela quer fazer uma pergunta para quem, Viviane? Para o Márcio. Bom dia, meu nome é Viviane de Fiore, sou proprietária da Ótica de Fiore aqui de Jundiaí. Sou líder do grupo de negócios de terça-feira, sou muito a favor aí de movimento de negócios. E eu com meu marido, né, estamos sempre de olho aí, né, na tecnologia, inovação e sempre, principalmente, atentos ao que pode acabar com o nosso negócio, né? Eu acho que esse tem que ser o olhar, né? Talvez se lá atrás algumas empresas tivessem tido essa preocupação, não teria tido aí a quebra em massa aí de grandes empresas. Então, a gente está sempre de olho nisso, através das feiras, através dos negócios, através de onde a gente busca aí as informações. Em relação à sua empresa, eu achei super interessante, tenho interesse em saber um pouco mais. E você falou referente a
investir, né, a parte onde você investe em ideias e também aonde até de repente dispõe aí de valores a quem precisa para o seu negócio. Mas quais são as possibilidades da gente ser investidor? Né? Essa é a primeira pergunta. E aonde eu posso acompanhar startups que tem na nossa área, por exemplo, né? na nossa área na nossa área óptica, em relação à visão, em referente a essas coisas. Tá. Então, resumir a sua pergunta para ver se eu entendi direito. Então, você entende a questão como empresária que é o risco que se toma quando você vai para o empresariado e você quer saber como entrar agora do lado de cá, como investidor. Isso, de novo, você tem que separar um pedaço do seu recurso que não atrapalhe o seu dia a dia no negócio como empreendedora que você é, separa um pedaço desse recurso e fala assim, esse pedaço do meu recurso, não importa qual o valor, eu vou usar para fazer investimentos num segmento A, B ou C. Você também tem que escolher aonde você vai começar a colocar esse seu dinheiro. Primeiro, que segmento que te chama atenção ou que você domina o suficiente para colaborar com aquele negócio que está nascendo. Então, quando você tem esse dinheiro aqui separado, aí você começa a ligar o radar sem muita magnitude na questão de espaço, de tudo, eu vou investir em qualquer coisa. Eu já estou nesse negócio de investir em qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, com todo segmento eu ouço, não eu invisto. Tá? Então, a sugestão que eu posso lhe dar é, primeiro, que capital estou disposto a arriscar como investidor? Separa. E aí busca algo que, principalmente, que complemente o negócio que você já tem. Então, eu acho que é uma dica aí, se é que a resposta, se a pergunta era para isso. É isso? Tá? Eu tinha alguma coisa para falar. É interessante esse negócio de risco, né? de dinheiro e etc. e tal. Mas saiba que, às vezes, você pode ser procurada, ou se você tem uma boa ideia, se você souber expor isso, botar aí em comunidades que ajude a espalhar essa ideia que você tem, ou esse projeto, essa iniciativa que você tem, fica mais fácil de chegar nos ouvidos dos investidores. Porque, às vezes, não chega até a gente grandes ideias ou boas ideias. Então, que bom que me chamaram para cá. Aí o pessoal falou, bom, vou perguntar para o Márcio falou que investe, né? Então, mas é isso. Às vezes não chega. Outro dia, eu fiz, quem me acompanha no LinkedIn, eu fiz uma postagem de uma linha. Escrevi assim, invisto 1 milhão numa Real Lautech ou Legaltech. Né? O que é? São empresas de tecnologia voltadas ao direito, ao escritório de direito, à advocacia em geral, às leis em geral. Então, porque existe muito Lautech, Legaltech por aí. Eu falei, não, eu quero uma legítima inovadora. Aparecendo 3, 4 com a questão de análise de dados e mais nada. Então, deixei 1 milhão recolher. Simplesmente assim. Tá? Então, às vezes, não chega até a gente. Então, abrir um pouco o radar, acho que fica legal. Perfeito, obrigado. André, como nós estamos de tempo, que tem umas 2 pessoas que pediram a palavra aqui. Fernando, né? Para quem que é? Geral. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Fernando Imperato, sou da Metabólica Assessoria em Saúde. Como a gente já está na faculdade de medicina, né? Preocupado em saúde, e ouvindo o Jones falar sobre... Sou de Jundiaí, nascido aqui também. Frequentei a ISEF, sou formado em Educação Física, em Fisioterapia, e a gente trabalha no ramo da saúde preventiva, né? Então, eu queria saber de vocês, de todos nós aqui, qual a preocupação de vocês em relação à saúde? Não só a doença, depois que a gente adquire qualquer doença para tratar, né? Isso aí já chega num ponto mais complicado da coisa. Mas, assim, a nossa empresa está preocupada na prevenção, na saúde em si, como que se porta a saúde de todos, né? Direcionado talvez essa parte corporativa, ou B2B, ou B2C também, a gente quer trabalhar nessa área. Mas como vocês enxergam a saúde? Porque sem saúde a gente não consegue executar nosso dia a dia, nossas funções, né? Então, entendendo aqui em Jundiaí, as UBSs, né, que tratam várias pessoas aqui durante todos os dias,
Qual a preocupação de vocês em relação à saúde em termos gerais, né? Eu estou dizendo isso porque a nossa preocupação é entregar para todos como está a saúde da população, como que está a saúde individual, né? E se tiver algum problema, a gente direcionar ao público para tratar, ou seja, os profissionais relacionados a isso, tá? Então, essa é a minha pergunta. Está aberto? Qual o painelista que vai responder? Bom, eu posso começar respondendo, depois o Jones pode complementar, porque ele tem dados da prefeitura que são interessantes, mas eu posso contar de um case efetivamente interessante para você, né? Que vem da própria empresa minha. Quando a gente começou a fazer análise de contas médicas para a área da saúde, para uma grande operadora, nós tínhamos lá uma massa de dados gigantesca que a gente olhava para a cara dela, ela olhava para a cara da gente e ficava naquilo, entendeu? Só que a gente começou a se aprofundar. E aí é que vem a coisa. Vamos conversar com quem entende da saúde. Quem entende? Os médicos. E a gente começou a perceber. E também o cara da conta, né? O cara que fecha a conta na operadora, que chega para o hospital e fala, você está gastando mal, você está gastando errado, eu vou te glosar. Vai ser uma festa, né? Então, o que aconteceu nessa brincadeira toda? Nós começamos a perceber que vale muito mais a pena você tratar da medicina preditiva, né? Você manter o cara saudável pelo mais longo tempo possível, e é muito mais econômico para todos os planos, do que a medicina reativa. Ou seja, o paciente vai procurar lá o hospital, ele está arrebentado, precisa consertar, né? Passar uma colinha aqui, dar um brilhozinho ali, e o cara sai andando, às vezes, né? Então, o que acontece? A partir desses dados, a gente começou a criar máquinas de aprendizagem para entender o ciclo, né, pernicioso da doença e como é que ela afetava o cara. E começamos a falar o seguinte, bom, não adianta só a gente trabalhar nisso, vamos começar a passar esses dados para as operadoras, e aí você começou a ter o quê? Vamos então chamar um fisioterapeuta, vamos chamar então uma academia, vamos chamar então um cara que cuida de nutrição. E isso é interessante, porque quando a gente analisou uma carteira de saúde que ia ser comercializada, e aí, gente, preste bem atenção, né? Eu estou falando tecnicamente, mas o impacto é profundo, né? Essa carteira ela não ia crescer mais, ela só ia ser vendida, então era uma carteira de manutenção. Essa carteira de manutenção, o que mais interessava a operadora era saber quando os caras iam realizar o risco, ou seja, iam morrer, ok? Então, por quê? Porque eles tinham que saber exatamente qual era o valor do prêmio que estava envolvido para fazer negociação, né? Então, nós começamos a analisar isso e a gente percebeu que os caras iam demorar. Porque, normalmente, as doenças que tinham CICIDs ligados àquilo iam passar um tempo muito longo, uma penúria muito grande, e o cara ia acabar num hospital ali dentro e ia ver a família pela última vez fazendo tchau da janelinha se tivesse consciente. A ideia não era essa. Então, essa operadora resolveu fazer o seguinte, vamos então melhorar a saúde dessas pessoas para que elas possam viver tempo suficiente e que não vão gerar internação e nem uma hotelaria muito longa para que esses caras possam estar em casa com a família o maior tempo possível, tá? Então, sim, qual é a dica? Está precisando muito, é uma tendência, está todo mundo correndo atrás de startup que cuide disso ou que faça isso funcionar direitinho, ok? Então, é uma janela de oportunidade muito grande. De onde vêm os dados? Os dados vêm da operadora, vêm da rede de hospitais, vêm de uma clínica, porque no Brasil o prontuário não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que o prontuário fica com o paciente e ele leva para onde ele for, então ele tem um histórico. Aqui o prontuário está quebrado, porque a sua empresa, por exemplo, quem trabalha, ela muda de plano de saúde, né, como ela troca de camisa, né, para ser educado. Então, o que acontece? O prontuário está aqui, está ali, está não sei aonde, você perde o histórico. Como é que você vai poder modelar alguma coisa se você não tem o histórico? Você tem um CID, cadê o CID secundário? Que AMBs que foram utilizados, que procedimentos que foram feitos? Você não sabe, entendeu? Então, o médico, quando vai fazer uma anamnese ou ele vai passar por uma área anterior, é um momento de descoberta de tudo que você tem que contar para o cara. Sendo que, por exemplo, o cara lá dos Estados Unidos chega, entrega o pacotinho, o cara tem um prontuário lá dentro. Então, o que acontece? A partir desses dados que a prefeitura tem, que o IBGE tem, que o censo carregou, você tem uma parte complementar dos dados que você vai ter para gerar exatamente isso. E físio
cara, é um nicho que está sendo muito explorado, tá? Só uma complementação rápida. Saúde é prioridade do governo. Ponto. Afinal, sem saúde, nada evolui. Tanto isso é verdade que no começo da gestão, em 2017, mudou o nome da Secretaria de Saúde para Unidade de Gestão de Promoção da Saúde. E aí criou um conceito de plataformas de serviço também para que as secretarias não mais ficassem cada uma como se fosse uma prefeitura separada. Por exemplo, dentro dessa mesma plataforma de serviço está a de promoção da saúde e a de esporte e lazer, para que elas façam ações integradas. Então, muitas UBSs que tinham centro esportivo próximos derrubaram um muro, virou um grande hub voltado à saúde, à promoção. Outra coisa que eu gostaria de citar, a questão dos prontuários eletrônicos, hoje já tá se integrando todas essas informações, afinal, se você tomou uma vacina quando era criança, você vai ter condição de encontrar essa vacina no prontuário eletrônico. Fez um exame, passou por uma consulta, tal, afinal, todo esse ecossistema de saúde pública tem que estar integrado, e acho que até o final do ano, começo do ano que vem, isso aí vai estar concluído. E, por último, um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo agora, que chama Alertas da Primeira Infância. Qual que é a ideia? Usar os dados para tomada de decisão voltados para a primeira infância. Só que não a primeira infância a partir do nascimento, antes até quando está a gestante no pré-natal. Então a gente tem, como eu já disse, acesso aos dados. A ideia é fazer uma varredura naquela região, numa região de Jundiaí, e a partir desses dados nós identificarmos lá, Maria da Silva, ela não fez a 3ª consulta do pré-natal, ela mora no endereço tal, ela tem um filho na escola que está faltando e ela faz parte do CAD único, ou seja, eu cruzo essas 3 bases de dados do desenvolvimento sustentável, da assistência social, da educação e da saúde e consigo identificar necessidades para aquela pessoa. E aí os nossos agentes de saúde, da assistência, enfim, vão até a casa da pessoa para conseguir resolver esse problema. A partir da primeira varredura que a gente fez, a gente já identificou grávida com 13 anos que não fez até agora o pré-natal. Aí você tem que ir na casa e tratar esse assunto. Criança fora da escola e você descobre que daí a família, o pai, não sei o que, pratica abuso, etc. Então você vai lá e trata aquele assunto com o conselho tutelar, com a justiça, com tudo que tem que fazer, mas você tem que ter dados, você tem que ter software para fazer essa varredura. Já pensou se não tivesse o dado? Já pensou se não tivesse o software? O problema vai estar lá e você não quer saber dele. Então a gente está com esse projeto agora, começou um piloto na UBS do São Camilo, então a gente fez uma varredura lá na quinta-feira, inclusive agora, foi recente, para começar a fazer esse primeiro piloto lá. Daqui a pouco vai estar em todas as UBSs. Então a gente sempre usa a UBS como central, né, Lourdes? Usa a UBS como centralidade e é uma equipe multidisciplinar. Identificou o caso, vai ter alguém da saúde, alguém da assistência e alguém da educação. Ah, mas precisou de outros atores, como a guarda municipal, não sei, está tudo ali, está tudo dentro daquela grande bolha. Então, análise dos dados com software, inteligência na gestão e, antes, plataformas de serviço e institucionalidade, plano plurianual, tudo isso se conecta. Tá? Eu queria só complementar. Eu acho que realmente tem que vir aqui na base da prevenção, porque a população está ficando mais velha, né? E, consequentemente, a doença chega mais facilmente. Então, a prevenção é o caminho, todos nós sabemos. E aí, nós temos que incentivar, sim, as startups que estão lidando com a prevenção, como a sua. Nós temos aqui o CEL, que está aqui a Janete e a Daniele, também tem uma startup aí de prevenção de saúde, e eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse para que a gente possa trabalhar a prevenção, porque nós estamos vivendo mais, isso é fato, e que chegamos aí a uma idade avançada, mas com qualidade de vida. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no painel, Márcio, Arthur, Jones, Lourdes, e eu quero propor um desafio. Será que a gente consegue todo mundo vir aqui para a gente tirar uma foto?